Meus queridos, paz de Deus, é sempre honroso, é sempre uma bênção estar aqui diante de vocês, diante de uma comunidade que tem aprendido a amar Jesus acima de tudo. Eu já fui de igrejas onde o grande propósito era ser o centro de irradiação do anglicanismo em Belo Horizonte. E quando não o anglicanismo da teologia boa, saudável, isso e aquilo. Mas um dia eu conheci uma galera que estava simplesmente vivendo tudo aquilo que a gente almejava e eles não tinham nenhum pouquinho desse propósito de ser o centro de irradiação disso e daquilo. Eles só queriam amar Jesus. Eu falei, gente, nós precisamos dessa igreja. Precisamos ser essa igreja. Quando eu conheci o Bispo Eric, ele disse isso para mim. Cara, nosso grande foco aqui, o que está tocando demais o coração das pessoas é, a galera tá doida por causa de Jesus. O povo tá tão apaixonado por Jesus que o povo vem e não é uma loucura por Jesus que te leva a fazer umas besteiras na rua, sabe? De lá quebrar o cachimbo da estátua do Pai de Santo, coisa do tipo. Mas, ou de sair gritando para os outros, algumas besteiras por aí. Mas é o tipo de loucura do tipo, cara, eu amo tanto Jesus que eu quero ver o reino dele crescer. E eu tô lá na igreja servindo, fazendo um monte de coisa. E a galera, eu nunca tinha visto um povo tão engajado daquele. O povo queria ficar junto o dia inteiro. E tinha que trabalhar, ia pro trabalho e tal. Depois voltava à noite, estava lá junto na casa. A igreja ficava aberta praticamente todo dia à noite, que era numa casa. Então a galera ia chegando e compartilhava a semana. E precisava fazer coisas, e aí o pessoal se engajava para fazer mutirões na igreja e aquilo funcionava. Eu lembro do pessoal carregando, tinha um irmão lá fortão, cara, carregando um móvel que eu não sei nem dizer o nome, mas é uma coisa parecida com aquela bancada ali, só que bem maior. E carregando para poder levar para cima da igreja, e era só uma escada tipo essa que a gente tem aqui, e a galera levando. Eu falei, gente, o que traz esse amor para essas pessoas? O que traz esse desejo de estar aqui? E para eles era simplesmente o desejo de honrar Jesus, o amor por Jesus, sabe? Essa coisa, ser anglicano não me faz entrar debaixo de um sofá para poder carregar aquele negócio ali, subir na escada e fazer um monte de coisa aqui e servir. Não me faz levantar numa quarta-feira, no finalzão de um feriado, a fim de descansar, para poder estar aqui pregando a palavra, sabe? Não. Isso não é por causa do anglicanismo, não. Pelo amor de Deus, o anglicanismo não merece isso de mim. Pelo amor de Deus. Mas Jesus merece. E nós estamos aqui simplesmente para conduzir as pessoas ao amor de Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Mas para amá-lo perfeitamente, e eu disse lá no grupo da igreja hoje, né? Tudo é sobre paixão. O pecado é sobre paixão, o pecado é sobre amor. E afastar-se do pecado não é simplesmente uma luta contra o pecado, é lógico que você precisa lutar contra o pecado, mas afastar-se do pecado é apresentar para o seu coração um amor muito maior do que esse que ele conhece. É apresentar uma paixão maior. E se não tem algo melhor para você colocar no lugar, meu irmão, você vai viver uma luta, uma frustração constante, todas as vezes a mesma coisa. Então nós estamos entrando num tempo de paixão também. Tanto que ele vai se concluir na paixão de Cristo, onde ele se entrega na cruz do Calvário. Olha só que legal. Quaresma não é simplesmente só, que tempo triste e tal. Não, é um tempo de eu aprender a me apaixonar por Deus. Só que para me apaixonar por Deus, às vezes eu preciso dar uma esquecida no fato, ou eu preciso dar uma lembrada, na verdade, do fato de que esse mundo está passando e de que eu sou pó. Quando as cinzas são impostas na cabeça de uma pessoa, né, no formato de uma cruz,
a gente diz isso: lembra-te de que tu és pó e ao pó voltarás. Por que a gente fala isso? Porque assim, quando você morrer, o que vai ficar no final das contas? O que você vai ter construído? Nós acabamos de ler um texto onde Jesus conclui com: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Construa um tesouro no céu. E olha, eu já vi besteira sendo pregada sobre isso, do tipo: oferte muito, porque quando você oferta aqui, aí Deus está aumentando o seu tesouro lá no céu, você vai precisar dele um dia e tal. Coisas assim. Mas só que não é isso não, irmão. Ajuntar tesouro no céu é ajuntar obras pias. É engraçado isso, né? Jesus falou assim: guardem-se de praticar a vossa piedade diante dos homens. Como assim? O que é piedade? Piedade é o contrário de impiedade. O pio é contrário do ímpio, ou seja, aquele que pratica a justiça do reino de Deus. Então, o que a gente precisa fazer é aprender a praticar aquilo que é pio, aquilo que realmente... Isso transforma o nosso coração, isso transforma o nosso jeito de agir, isso transforma a forma como nós olhamos para o mundo. Ajuntar tesouros no céu é sobre praticar a piedade, amar o seu próximo. Não é simplesmente atravessar a velhinha na rua, mas é também atravessar a velhinha na rua, sabe? É sobre cuidar do outro. É sobre ser um pai que pratica a paternidade de modo pleno. Eu sei que isso é o mínimo, mas tem gente que, assim, o mínimo é difícil, né? Para nós professores, a gente lida com pais de todo quanto é tipo o dia inteiro. Tem hora que você fica a um fio de ligar para o conselho tutelar para fazer uma denúncia, não é? Tem vezes que você liga mesmo, porque não tem jeito. Mas olha que loucura. Às vezes a gente é só ser pai. Pratique obras pias. Assim você ajunta tesouro no céu. É sobre isso. Amar, se sacrificar pelo outro. Mas a gente está tão arraigado, tão enraizado na cultura desse mundo que está passando, e que em breve a gente crê que o reino de Deus vai se estabelecer, mas esse aion, essa forma como o mundo funciona, esse povo fala que entrar mundo na igreja é uma bateria, né, no altar, é uma música diferente, um rock and roll que é cantado na igreja, mas eu vejo o mundo entrar na igreja de um modo muito diferente, meu irmão, porque isso aí é a cultura das nações sendo entregue de adoração para Jesus, e isso está escrito na Bíblia. Agora, o mundo entrar na igreja é quando a lógica desse mundo toma a nossa mentalidade. E a gente passa a avaliar a igreja, os critérios do que é ser uma igreja saudável, a partir dos valores do mercado. É quando a sua lógica de lidar com o seu próximo, com o seu irmão, é determinada pelo liberalismo, sabe? E aí eu estou falando do liberalismo político mesmo. Sabe? É determinada pelo dinheiro, é determinada pela lei do mercado, pela meritocracia. Quando você começa a limitar suas ações com as pessoas a partir da meritocracia, quando o valor do reino de Deus é graça, do início ao fim. Poxa, se o seu valor é a graça, por que você fica esperando as pessoas merecerem a sua atenção, o seu dinheiro, merecerem sentar do seu lado na igreja? Não é verdade? Não, esse irmão aí não merece não, porque ele erra um tanto. E quando a gente fala isso, a gente está dizendo: ó, eu não erro assim. Eu não sou desse jeito. Ah, não, mas é porque ele é desorganizado demais. Irmão, cá para nós, vamos conversar. Não é assim. É um pouco de olhar para nós mesmos e nos lembrarmos assim que o nosso coração está muito arraigado nesse mundo. Mas esse mundo vai passar. E quando tu morrer, e isso vai acontecer com cada um de nós, o que vai ficar?
Que tesouros você acrescentou no céu? É sobre isso, as cinzas. Lembra-te de que tu és pó e ao pó voltarás. O que você construiu de valores no reino de Deus? E as penitências, pensando em penitência a partir do que o André trouxe aqui sobre penitência, né? Penitência não é punição para que eu possa, sei lá, purgar de alguma forma o meu pecado. Não, isso não existe na fé cristã. Sabe por quê? Porque Jesus morreu no nosso lugar. Ele pagou cada um dos seus pecados. E você não faz esse tipo de penitência, até porque penitência não é isso. A palavra penitência tem uma carga de significado da Idade Média na nossa cabeça até hoje. Mas a visão de penitência, no início da história da igreja, tem a ver com arrependimento mesmo. Atos que demonstrem arrependimento. Como dizia João Batista, pratiquem obras que demonstrem que vocês estão realmente arrependidos, pelo amor de Deus. Deem fruto digno de arrependimento. E para fazer isso, a igreja tem uma sabedoria milenar dentro da sua tradição, que são as penitências, abstinências, jejuns, como o apóstolo Paulo fazia, como nós vemos aqui no livro de Joel, enquanto estava sendo lido. Cara, é convocado ali até as crianças de peito. Ele fala, até os sacerdotes do altar, olha, vocês vão se apresentar diante de mim, proclamem um jejum, para um concerto comigo, porque nós precisamos nos consertar com Deus. E consertar com Deus, de uma perspectiva cristã, é entender o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz, mas andar de acordo com Ele. O problema é que a gente tem uma consciência, né? Ou pelo menos tem uma teologia que nos diz que Jesus morreu por nós e tudo mais, e que o Espírito Santo nos faz um com Ele, nos comunicando dia após dia a sua morte, de modo a gente mortificar a nossa carne. Hoje é dia, né? E todos os dias para nós é dia de mortificação. O Espírito Santo nos comunica também a sua ressurreição. Por isso que o apóstolo Paulo, na hora que ele vai falar as partes mais lindas sobre ressurreição, sobre a teologia da ressurreição na Bíblia, está lá no livro de Romanos capítulo 6, uma parte que ele fala mais sobre pecado do que tudo. E ele diz, considerem-se, portanto, já que Cristo morreu pelos vossos pecados, a palavra considerem-se ali é meio que façam as contas, entendam, né? Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado sobre o vosso corpo mortal. É um apelo que ele está fazendo às pessoas que já creem em Jesus, pessoas por quem Cristo já morreu, mas que continuam andando no pecado. Então ele está dizendo, aplica essa fé e anda, porque andar na fé, andar no Espírito, é andar à luz daquilo que Cristo fez por nós. O problema é que a gente se esquece disso. E é aí que nós temos o apelo do apóstolo Tiago, né, cuja leitura começou aí nessa semana, né? Eu acho interessante a gente fazer um estudo. Se você topar, cara, é uma coisa muito massa. Faça um estudo sobre cada perícope ali. Perícope é esses títulos, né, que tem um atrás do outro. Não necessariamente um capítulo inteiro, mas um pedaço do capítulo, né? E vai pegando esses pedaços dos capítulos e vai estudando o livro de Tiago. Meu irmão, Deus fala com a gente demais. Hoje ele faz esse apelo aos cristãos. E ele é um cara assim da lenhada. Ele bate em todo mundo. Lutero estava a fim de tirar o Tiago da Bíblia, porque ele estava assim, ó, já chega, Deus. Não quero apanhar mais não. Mas não rolou de tirar o Tiago da Bíblia. Graças a Deus. Nesse ponto eu estou mais com Calvino sobre a opinião sobre o livro de Tiago, né? Bom, o apelo de hoje é: limpai o vosso coração. Eu gostei de um título que a Nayara deu para um sermão que ela pregou um tempo atrás, que era o detox para a alma. Deus está querendo que você faça um detox nesse tempo. O tempo penitencial, o tempo da quaresma, é um ato penitencial um pouco mais estendido, né? Tipo esse ato que a gente faz aqui no início do culto, né?
Vocês perceberam que o salmo de hoje a gente já estava fazendo penitência? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Perdoa os meus pecados e tal. A oração inicial não teve como fugir disso. E ainda teve o ato penitencial, né? As músicas expressam isso de alguma forma. O reino vem para aqueles que esperam e para aqueles que não esperam. Não vai ter jeito de fugir. O desejado das nações vem. O lance é, o que você vai fazer com isso? Lembra, você é pó. Uma hora você vai morrer. E como é que ficou a sua vida? O que a sua vida escreveu no final das contas? Eu quero ler essa parte de Tiago com vocês novamente. De onde vêm essas batalhas, esses desentendimentos que existem entre vocês? Ou seja, essas coisas ruins, tudo que tem dentro do você aí, irmão. Da onde que vem? Senão das paixões que guerreiam dentro de nós. Ou seja, é tudo sobre paixão, é sobre um desejo que está aí dentro. Ah, o diabo me tentou, acabei fazendo de novo. Tiago fala assim, ó, não funciona assim não. Não vem dizer que Deus te tentou. E eu acrescento aqui no versão sepulcro, não vem colocar a culpa no capeta também não. Porque cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cobiça é desejo, né? Cada um é tentado pelo seu próprio desejo quando esse o atrai e seduz. E ele te engravida. E uma vez concebido, gera a morte. Ou seja, é o seu desejo. Vem botar a culpa na pessoa que estava andando na rua, um pouco menos de roupa. Não vem botar a culpa na sua mãe que te irritou um pouco mais. Não vem botar a culpa no fulano, no ciclano, ou no diabo, ou em Deus. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, pela paixão que arde aí dentro de você, né? E aí ele diz, ó, tudo é causado por causa dessas paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês cobiçam e não têm nada, matam, invejam, porém vocês não conseguem obter aquilo que vocês desejam. Vivam brigando, né? Viveis a brigar e a promover contendas. Todavia, nada conquistais, porque nada pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com motivação errada, ou seja, pedis mal. Sabe aquelas pessoas que oram pedindo com a motivação, com o coração mais errado do mundo? Eu já vi gente orando e falando, Deus, mata meu vizinho, ou tira ele daqui. Tem gente que fala, nossa, que oração mais sábia, né? Mata meu vizinho, ou tira ele daqui. Talvez, assim, essa leitura de hoje esteja nos convocando a Deus, me ensina a aprender com esse meu vizinho que me incomoda todos os dias. Sabe, porque a minha tentação no trânsito, meu irmão, eu vim falando isso com a Pri, é pedir, Deus, tira esses motoristas lerdos da minha frente. Abre o caminho à minha frente, em nome de Jesus. Eu falei com a Pri, provavelmente aqui na Quaresma, Deus vai botar um monte de motorista na minha frente ali, parando, me fechando. Cara, como eu fico irritado. E é isso. Esse texto não está falando sobre, olha, vai dar tudo certo para você, porque você está com Cristo e você é vencedor. Não. Fala, lembra de que você é pó, meu irmão. Você vai voltar para o pó. Peça a Deus para te ensinar através das pessoas que mais te irritam e que ficam limando você, porque é isso que a gente faz com uma pedra bruta e vai limando e organizando, aperfeiçoando até que você tenha uma escultura linda ali na sua frente. Uma vida pia, uma vida perfeita diante de Deus, ela é feita com um monte de gente irritando todo dia. Com irmãos. A gente fala, não quero ir na igreja porque a igreja é cheia de gente falsa. Sim, meu irmão, bem-vindo ao mundo dos falsos. E agora você é mais um, bora aprender um com o outro. Porque é aí que a gente aprende, é aí que a gente amadurece. Tiago fala isso na leitura dessa semana, né? Tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provações, sabendo que a provação da fé produz perseverança. E ó, a perseverança ela tem que ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros. Olha isso.
chamando a galera de imaturo na tora, né? Vocês têm que ser maduro. A perseverança tem que ter uma ação completa. Leia-se. Essa provação vai continuar um pouquinho mais até você amadurecer, né? Bom, vamos continuando. Quando vocês pedem mal. Adúlteros, né? Vocês pedem mal simplesmente para esbanjar nos seus prazeres. Já viu aquele tipo de oração focada no eu, no prazer, naquilo que eu preciso? Deus, arruma essa vaga para mim agora, em nome de Jesus. Ué, meu irmão, Deus é isso agora, seu secretário? Adúlteros, ele chama eles desse jeito, adúlteros. Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Lembra disso, meu irmão. Guarda isso no seu coração. A amizade com esse mundo, com a forma, com a lógica desse mundo funcionar, é inimizade contra Deus. O critério não é o critério que esse mundo arruma, é o critério de Deus. A gente já falou sobre isso aqui há algumas semanas. Qual que é o critério para eu arrumar um marido legal? Qual que é o critério para eu arrumar um funcionário bom? Qual que é o critério para eu me relacionar com as pessoas? Para eu dizer isso ou aquilo? Cara, o seu critério é o critério do reino. Qual que é o critério para eu perdoar? O seu critério para perdoar é Jesus dizendo: sejam perdoadores, perdoem. Pô, Deus, mas até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7. Tá, uma pessoa chata até que dá, mas uma pessoa que me traiu, uma pessoa que esfaqueou meu coração, ou me esfaqueou pelas costas, aí já não dá também, né? Mas o perdão é sobre isso. Por isso que essa é a única forma da gente conseguir viver nesse mundo, e a única esperança que eu tenho. Eu não tenho esperança em política de retribuição nenhuma, mas o que me dá esperança é olhar e falar: cara, o reino de Deus está se expandindo, e quanto mais ele se expandir e as pessoas forem cristãos mais saudáveis, mais sinceros, nós vamos viver uma cultura de perdão, de amor, de misericórdia, aí o ser humano vai conseguir andar de boa. Porque a gente sempre fica dividindo o mundo entre nós e eles, os maus e os bons, os oprimidos e os opressores. Mas, velho, não é assim que funciona, não. O oprimido vence e vira opressor também, não funciona assim. É todo mundo tem um coração ali, uma semente demoníaca. E se ela não for tratada por Deus, esse mundo não tem nenhuma esperança senão o reino de Deus. Senão a obediência aos critérios de Cristo mesmo. Porque não tem nada tão perfeito. Imagina se a gente começa a retribuir tudo agora. Aquela justiça fez, agora vai ter que pagar. Não funciona assim, meu irmão. Porque o mundo em breve vai se destruir desse jeito. Muito em breve. Adúlteros. Não, vocês não estão cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Não, porque eu acho melhor essa teoria aqui sobre esse assunto e tal. Meu irmão, olha, a amizade com o mundo, do jeito que ele funciona, com esse aion, com essa ordem, seja ela uma ordem um pouco mais conservadora para você que é conservador, ou um pouco mais progressista para você que é progressista, essa ordem está ruindo e breve vai acabar, vai virar pó e cinza. E a única coisa que vai permanecer é o reino de Deus. A nossa única esperança é aquilo que vem depois da quaresma, é a ressurreição. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em vós zela por vocês com ciúmes? Todavia, Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso, declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Esse é o nosso convite. Sejam humildes.
É para isso que Cristo está te chamando hoje. Seja humilde. Portanto, aí ele faz algumas recomendações bem pontuais. Ele diz assim: sujeitai-vos a Deus. Começa por aí. Pensa, a quaresma é um tempo para eu aprender a ser humilde diante de Deus. Deus se opõe aos arrogantes, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O céu, se a gente pode dizer assim, colocar dessa forma, é dos humildes. O céu é do pobre, é daquele que não tem nenhuma outra esperança senão o reino de Deus. O céu, a eternidade prometida pelo reino de Deus é dos humildes. Se existe algum critério que a gente pode colocar, né? Mas o céu tem que ser conquistado por quem faz isso e faz aquilo. Aí a pessoa vai sambando ali para fazer um monte de coisa para conquistar o céu. Eu diria que a única coisa que você precisa conquistar é a humildade. E isso aí, meu irmão, é a única coisa, é a única virtude que não vai ter como você simplesmente praticá-la assim. Você vai ter que aprender. Porque ela é um tipo de coisa que só se manifesta quando você está andando, quando você está fazendo. Você vê o seu coração orgulhoso e aprende a ensiná-lo a humildade. Humildade você não simplesmente vai lá e pratica. Você precisa aprender a ser humilde. Você precisa fazer disciplinas espirituais que te ensinem humildade. Começando por aqui, sujeitai-vos a Deus. Em que você tem dificuldade de se sujeitar ao Evangelho de Jesus? Ao que Jesus tem a dizer e ao que a palavra de Deus, quando a gente fala de Jesus, a gente está falando da palavra de Deus inteira. E olha, Jesus é reconhecido na Escritura como a palavra de Deus. Aquele que é a palavra de Deus, está lá em Apocalipse. E João também coloca isso no Evangelho. No princípio ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele é a própria lei encarnada de Deus, ele é a Torá encarnada. Ele é. Qual a nossa dificuldade de nos sujeitar a Deus? Eu tenho muitas, tá? Eu estou falando isso aqui como retórica mesmo. Mas olha, esse tempo é o tempo da gente começar a curvar a nossa cerviz, começar a obedecer a Jesus. Sujeitai-vos a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Aí, tá vendo? Tem que resistir o pecado. Eu fico olhando, mas eu me seguro. Não é o pecado não. Você resiste o diabo. E aí a promessa é que ele vai fugir de você. Não tem que fazer aqueles jejum lá, aquelas macumba gospel para... Repreenda esses demônios agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, 2, e vai até você conseguir sentir que você está com fé. Não, só resiste. O que é resistir o diabo? O diabo, no original, é o inimigo. Aquilo que é inimigo do reino. Talvez esse texto não esteja nem falando do diabo pessoa, mas dessa tendência a ser inimigo do reino, dos propósitos do reino de Deus. Por exemplo, Jesus chamou Pedro de diabo, e Pedro não era diabo, ele era Pedro mesmo. Ele falou: diabo, Satanás, afasta-te, né? Volta para trás de mim. O que é isso, para trás de mim, Satanás? É o que Jesus está dizendo com você agora. Quando você está na minha frente, tentando me ensinar a rezar a missa aqui, você está me atrapalhando, Pedro. Volta para trás, volta para a posição de discípulo e me segue, que aí vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque Pedro tinha chegado e falou: Jesus, não é bem assim não, você não vai morrer, poxa. Falou: para trás de mim, Satanás, não me avacalha não. Então assim, os satanases que atrapalham a nossa vida, os capetas, né, os demônios, muitas vezes é nós mesmos. Que a gente está querendo ir contra o propósito do reino de Deus. Eu não estou falando que não existe demônio não, viu? Demônios são seres pessoais. Jesus expulsava demônios, né? E eles falavam nome, muitas vezes. Jesus pergunta o nome dos demônios. Então assim, é pessoal. Mas essa palavra aqui está falando a respeito de ser adversário do reino de Deus.
E o reino de Deus querendo se estabelecer e você ali na frente dele. Para de atrapalhar e vai para trás de Cristo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem outra promessa: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós, ou ele acolherá todos vós. Ou seja, se achega a Jesus, ele está te chamando a isso, meu irmão. Se achega a ele. Achegai-vos a Deus e ele vos acolherá. O que você precisa para estar mais próximo de Deus? É por isso que as disciplinas espirituais da Quaresma, elas nos ensinam a isso. Elas nos ensinam a resistir os demônios, diabo, né, no sentido de ser contrário ao reino, e nos ensinam juntamente a nos apaixonar pelo reino de Deus. O jejum é sobre isso, né? O jejum não é sobre ficar com fome. Eu fico com fome direto quando eu estou lá nos meus projetos, ainda mais eu, né? Autismo, TDAH nas costas lá e... Véi, se eu sair daqui agora, eu nunca mais vou fazer esse trabalho. E aí eu continuo. Meu estômago começa a roncar, mas eu ignoro e eu continuo. Esse tipo de fome não leva a nada. Jejum é sobre fome de Deus. É sobre você aprender a ter fome de Deus. É sobre você abrir mão daquele momento da refeição para você pegar a Bíblia, ler, fazer aquela lectio divina, meditar na palavra e ir se deliciando, se apaixonando com Jesus de novo. E aí aqueles desejos do demônio, aqueles desejos demoníacos que vão contra o reino de Deus na sua vida, em diversos aspectos, eles simplesmente vão saindo. Tem gente que acha que a Quaresma é sobre não. Agora eu vou encontrar os demônios aqui para me ficar lutando contra eles, os meus desejos, as minhas paixões. Aí fica lá pensando na paixão o dia inteiro. O que você vai fazer vai ser se entregar a ela no final. É isso. Agora, se você começa a se apaixonar por Jesus, meu irmão, não tem lugar, tá? Pecadores, limpai as vossas mãos. E vocês que têm uma mente dividida, vocês que são de ânimo dobre, né? Uma mente dividida nas paixões, tem hora que eu gosto do reino de Deus, tem hora que eu gosto mais das coisas que vão contra o reino. Infelizmente elas vão contra o reino. Não é que eu detesto Deus, mas é porque eu amo tanto esse trem aqui. Aí você fica ali entre uma coisa e outra, e de manhã você está com Deus, de tarde você está com o diabo, e você vai dançando. No final você vai dançar. Olha, tem gente que é de ânimo dobre, e a nossa geração é muito assim. Nós somos a geração que consegue mudar fácil, se a gente gira a chavinha de um minuto para o outro. Sabe o conselho do apóstolo Tiago para nós aqui hoje? Limpai as vossas mãos, ou seja, as suas atitudes, ou seja, converte, para de praticar o pecado, né? E vocês que têm essa mente dividida, avacalhada, limpai o vosso coração. Por isso que eu botei o título do sermão como limpai o vosso coração. Faz um detox no coração. Deus está preocupado com o seu interior e Ele está querendo lidar com o seu interior. Como que eu vou lidar com o meu coração? Aí Ele diz: entristecei-vos, porque isso vai afetar o seu coração direto. Entristecei-vos, arrependei, chorai, abandonai o riso fácil e pranteai. Sabe o que ele está falando aqui? Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. É assim que está na versão mais certa, que é a que eu aprendi lá. As que eu mais gosto, Ara, Ark. Fala isso, converta o seu riso em pranto. Às vezes você vai, como é que eu vou converter a minha alma? Começa convertendo o seu riso em pranto e a sua alegria em tristeza. O livro de Joel está chamando a isso hoje, né? Faz isso, proclama um jejum, para de se alegrar. Não é hora de se alegrar, agora é hora de tristeza mesmo. Nós precisamos afetar o nosso coração. E para afetá-lo, né, a gente precisa acessar essas janelas da alma nossa aí. Então, assim, abandona, converte essa alegria em tristeza. Aí você fica assim, eu preciso me arrepender, eu estou até arrependido. Mas é isso, já lidei com o pecado, está tudo certo. Aí eu vou lá, para minha cervejinha de novo, relaxar, ficar em paz, estou bem, né?
né? Vou curtir, vou lá jogar meu joguinho, né? Não, já lidei, o pecado está de boa lá. O problema é que a gente está se entregando a alegrias quando o tempo é de pranto. O reino de Deus está chegando. Você é pó, um dia tu vai morrer. E você lida com o pecado como se fosse um negócio que você resolveu lá no minuto, você pediu perdão e acabou. O apóstolo Tiago está dizendo assim, olha, limpa o seu coração. Toma cuidado, porque aquele pecado pontual lá, o ponto em que você pecou, não é a questão. A questão é aquilo que está dentro do seu coração. Você está se sentindo confortável enquanto há problemas dentro de você para resolver. E você vai deitar numa rede, descansar, pegar sua aguinha de coco, sua cervejinha e ficar de boa. Não, está tudo bem, meu coração está indo tudo bem. Não. O tempo da quaresma é sobre você limpar o coração. É sobre você abandonar essas alegrias que você se permite e começar a se preocupar diretamente com o seu coração e afligir. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. A vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. E é sobre o que isso aqui, afinal de contas? Tem gente que fala assim, se eu me humilhar, aí Deus vai me exaltar e vai me colocar em cima daquele chefe que fica... Eu fui criado para ser cabeça e não cauda. A gente tem uma mania de pensar o evangelho de um jeito bem coach. Deus me livre. Tomara que Deus resolva bem certo com quem enfiou esse negócio aqui no Brasil. Pelo amor de Deus. Não é assim, irmão. Não é sobre isso. É sobre humilhar na presença de Deus. E a única exaltação que presta, e a única exaltação que Cristo vai te dar, se você estiver querendo outra, irmão, mexe com o cristianismo não, tá? Mas se você quer o tipo de exaltação que Deus te dá, a exaltação, a levantação é ótimo, né? O lugar onde Cristo vai te levantar, sabe aonde que é? Eu vou falar de novo, velho. É na cruz que Cristo foi exaltado. É lá que Ele foi levantado. Esse é o melhor lugar. Cristo vos exaltará. Humilhai-vos na presença de Deus. Porque quando você se humilha, Ele te levanta sobre a cruz. Mas olha, a promessa. Porque como Cristo ressuscitou, você também vai poder ressuscitar com Ele e viver em novidade de vida. Essa é a parte que eu vou ganhar muito dinheiro. Não, né, não. Talvez sim, não sei como é que é a sua conta, não sei como é que é seu trabalho, mas não é sobre isso. É sobre ressuscitar juntamente com Cristo. A passagem. Páscoa é passagem, literalmente passagem. Deus quer que você passe desse mundo, se desenraize desse mundo logo. Uma mensagem quase que helênica, que é a pegada grega assim dos dois mundos, né? O mundo das ideias e o mundo da criação. A criação é ruim e tal, mas não é isso. A criação de Deus é boa. Acontece que houve uma queda e a ordem desse mundo está passando e Cristo está recriando ela. O apelo de Deus aqui é para que você, inclusive essa era a segunda leitura de hoje lá em 1 Coríntios, né? Nosso apelo é que você se reconcilie com Deus, com o mundo que Deus está recriando. Reconcilie-se com Ele. Então, meu irmão, a quaresma é esse ato penitencial estendido. É um arrependimento estendido que você vai fazer durante esse tempo. Mais do que pedir perdão, você vai ir na raiz dos pecados através das disciplinas espirituais que a gente vai aprender ao longo da nossa série de quaresma aqui, que lidam diretamente com o nosso coração, com as janelas da alma. Sabe porque a fome mexe mais do que com o seu estômago, ela mexe com o seu temperamento, não é? Você fica irritado quando você está com fome. É sobre isso. O acúmulo, né? Quando mexe na sua conta bancária, mexe mais do que na sua pobreza ou na sua riqueza. Você fica irritado. Por quê? Porque mexe com o seu coração também. Aquilo que você faz com o seu dinheiro mexe com o seu coração. E o tempo, né? Aonde está o seu tempo?
Quando começa a mexer com o seu tempo, eu, por exemplo, fico irritado quando eu vejo que alguém está fazendo eu perder tempo. A pessoa para na rua e fala, não, agora é hora que eu vou ouvir, vou evangelizar e tal. Aí, de repente, começa umas papaiadas do nada. Sabe aqueles irmãos que vai te ligar? Ô, irmão, tudo bom? Não, cara, como é que estão as coisas e tal? Aí, assim, de duas uma, eu preciso aproveitar essa conversa discipulando, ou tendo um momento, assim, de sendo recreativo ali, onde a gente se edifica na fé e tal. Mas, de repente, sabe aquela treta do arminianismo com o calvinismo? Cara, pensando nisso aqui e tal, não sei o quê. Aí começa, eu tô falando, tá bom. Vamos chegar em algum lugar, em algum momento. Aí, de repente, já passamos para uma treta do, sei lá, macetar o apocalipse. É porque, né, nossa visão sobre arrependimento, sobre arrebatamento, e não sei o que, disso e daquilo, e eu tô assim, longe de querer ficar pensando como corrigir a Baby do Brasil, e a Ivete com isso e aquilo, e o que o outro cara falou, e eu tô assim, Deus, desliga, faz essa ligação cair, Jesus. Aquela dificuldade, fala, irmão, não vou falar sobre isso agora não, eu tô assim, cheio de coisa para fazer. Eu tô precisando orar. Vamos orar, velho? Vamos orar. E as disciplinas quaresmais, do jejum, da doação e da oração, nos ajudam a lidar direto com isso. Porque são coisas que afetam a nossa alma. Essas 3 disciplinas são ensinadas e viraram tradição na igreja por conta desse texto do evangelho que foi lido aqui, né? Quando orardes, quando jejuardes, quando deres esmola. Jesus nunca falou assim, se orardes, se deres esmola, se vocês jejuarem. Não, ele fala assim, quando? Porque Jesus está contando que eu e você vamos fazer isso. Porque são disciplinas que afetam e afligem a nossa alma e nos transformam. Está entendendo? Agora é tempo de menos, tá? É tempo de você ser minimalista mesmo. Aplica um pouco de minimalismo na sua vida. Para de acumular, né? Seja minimalista aí no seu consumo, no seu acúmulo de coisas. Eu não sei você, mas quando eu clico assim naquele comprar da Amazon, meu coração enche de alegria. Pode ser uma caneta. E quando vem aquele pacotinho, nossa, Deus do céu. Talvez você pode pensar um pouco nisso. Aquilo que dá um prazer, né? Tem gente que, claro, esse virou realmente um vício e precisa ser tratado nesse tempo. A satisfação dos desejos. É engraçado que a minha diretora, né, da escola lá comprou um negócio da Amazon e deixou a caixinha lá um tempão. Aí todo dia eu chegava, a caixinha estava lá, já tinha sido aberta, já tinha pegado o negócio, mas aquele sorrisinho da Amazon assim com a setinha, eu chegava e batia o olho, meu coração dava dava uma ansiedade boa assim, né, cara? Nossa, cara, não, mas não é pra mim. Aí voltava. Aí no outro dia a mesma coisa, parece que eu caía na mesma todo dia. Ah lá, não faça isso comigo não. Deus do céu. Na satisfação dos desejos comuns do dia a dia, tem gente que fala, eu vou lutar contra os desejos pecaminosos. Mas talvez o seu coração já tenha o hábito de você obedecer aos caprichos e desejos dele todo dia. Tô a fim de tomar um sorvete, não é pecado, vou lá tomar. Porque eu faço tudo que meu coração deseja, né? Refri, bebida, as guloseimas. Sabe aquele tipo de coisa que não serve para nada? A não ser, claro, às vezes para a sua saúde mental, faz bem, né, você separar um dia para isso e tal. Mas, sabe, você está tão acostumado a fazer tudo que sua alma pede, está na hora, e o tempo da quaresma é para isso, de você aprender a olhar para o outro. Será que o outro não está precisando? Será que se eu economizar esses 40 contos de sorvete aqui que eu vou tomar, eu não posso abençoar uma pessoa? Faça esse exercício, é sobre isso que Jesus está dizendo. Você gasta muito com você e com coisas desnecessárias. E se você observar bem, você vai perceber isso. Você gasta com bala, com refri, com cerveja, com churrasco. E quando é para dar para o pobre, aí você faz as contas. Não, mas aí eu não estou podendo, assim. Você justifica? Eu não vou falar. Não, mas não estou podendo. Sacanagem. Aí Deus olha para o céu, assim, lá do céu. Meu filho, não faz um negócio desse, não. Não estou podendo.
Você acabou de comprar aquela besteirinha lá da Amazon, está chegando na sua casa, caro, mas você não tem condição de ajudar o necessitado. Está errado alguma coisa no seu coração, ou não está? Pode ser que não esteja e eu esteja falando besteira aqui, mas eu acho que está. Deus quer tocar no seu orgulho, né? Na sua autojustificação. Sabe aquelas pessoas que têm necessidade de ficar se justificando? Você já resolveu o problema? Não, mas eu só queria pontuar que eu não tive a intenção de dizer tal coisa quando eu estava falando isso. Meu irmão, cala a boca. Sabe? Faz um jejum de palavras. Tem gente que precisa jejuar de falar. Quando você refreia seus desejos, você percebe o quanto eles estão enraizados. Você está acostumado a dar para sua alma tudo que você quer. E aí na hora que vem o pecado, o caminho já está feito ali, né? Do hábito. Você vai simplesmente pecar, porque eu não estou acostumado a ficar refriando meus desejos assim. Pelo amor de Deus, nossa, daqui a pouco eu vou sofrer, eu tenho que parar de me reprimir. Olha, com o reino de Deus não tem esse papo de repressão. O papo do reino de Deus é renúncia. Jesus renunciava, nós renunciamos, os apóstolos renunciaram. Se você tiver um método melhor do que esse, crie um novo cristianismo. Mas olha, a tradição cristã nos ensina essa sabedoria de séculos. Renuncie, sabe? Aprenda a renunciar naquilo que nem é pecado. Aí você vai começar a aprender a renunciar mais. Lutero falava isso, né? Cada oportunidade de pecar que eu rejeito é mais eu exercito os músculos do hábito, os músculos do meu coração para obedecer naquilo que é correto, certo? Quando você refreia os seus desejos, você percebe isso. Quanto a sua alma está acostumada a ser assim, saciada toda vez que você tem algum desejo? A ideia é ir na raiz, meu irmão. Não é espantar as moscas não, porque tem cheio de mosca mesmo. Mas é tirar o lixo mesmo, para as moscas parar de vir. Tem gente que acostumou com essa espiritualidade de espantar a mosca, né? Mas Deus está te convidando hoje nessa quaresma. Faça abstinências que te ajudem a tirar o lixo. Limpar o coração é sobre pensar o que eu assisto naquela Netflix, sabe? O quanto eu deixo o meu coração regalado lá. Vai ser o meu momento de relaxar. O que eu ando assistindo? O que anda entrando no meu coração, na minha mente? Começa a revisar isso. Porque muitas vezes a raiz do pecado está sendo alimentada ali. E você acha que ali não está o problema está na hora que você peca. Na hora que você peca, meu irmão, provavelmente você já caiu, já tem umas 2, 3 horas, semanas, meses, talvez anos. Você já caiu e vai cair pro resto da sua vida enquanto você não aprender a lidar com o coração. Amém? Porque é do coração que procede os maus intentos. Os homicídios, os adultérios, as imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias, tudo vem do coração. Mateus 15, 19. Por isso que a gente tem que lidar com esse negócio. O corpo age sempre servindo o coração, o seu interior. Por isso que Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. Como é que vai ser o interior? A tradição da igreja nos convida há séculos a lidar com isso. Primeiro, nos lembrando de que somos pó, e ao pó voltaremos. Por isso que as cinzas são símbolo disso ao longo da escritura inteira. Toda vez que o povo se arrependia, Nínive se arrepende assim, o povo de Israel se arrepende assim, jogando cinzas sobre a cabeça e pó. Pó por que cinza? É exatamente para se lembrar de que nós somos pó e cinza e vamos voltar para aquilo. O que está sendo construído? O que eu estou fazendo que vale alguma coisa mais do que o meu corpo pode experimentar nessa vida? Você vai fazer tudo para não se reprimir em nada. Mas olha, tudo isso vai morrer. E aquilo que morre não pode ser colocado ali a sua esperança, de modo a justificar suas atitudes, a sua vida. Você precisa colocar a sua esperança naquilo que é vida eterna. Você precisa colocar a sua esperança em Jesus. Não é pensar, quando eu estiver velho, eu vou poder dizer para mim que eu realizei e não me reprimi em nada, eu fiz tudo o que eu pude fazer, e eu fui feliz, eu ganhei muito dinheiro, eu fiz muitas amizades. Tá, mas tudo isso vai morrer, tá?
Existe alguma coisa aí que vai perseverar quando esse mundo virar pó, quando você morrer? É nisso que você precisa colocar o seu valor. A palavra de Deus que permanece para sempre. Em Joel, Deus convida o povo todo, os sacerdotes, as crianças de peito, todo mundo, façam penitência. Jó 42:6 diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse é o convite que a gente faz de modo simbólico, colocando uma cinza sobre a sua testa, um sinal de cruz, te lembrando de que você é pó, que você é cinza. Isso indica a fragilidade da condição humana, né? Como evidencia Abraão, quando ele fala lá em Gênesis, né? Abraão prosseguiu e disse: sou bem atrevido em falar essas palavras novamente, meu Senhor. Eu que sou pó e cinza. Aí ele se atreve a interceder de novo. Eu que sou pó e cinza. Lembra disso, meu irmão? Isso é saudável para você. Salomão disse na sua sabedoria que por vezes é melhor você estar num luto, num velório, do que numa festa. Porque ali no luto, no velório, você vai pensar um pouco sobre o que você tem feito, como que você tem sido para as pessoas, sabe? Numa festa você esquece de tudo, é o carpe diem. A filosofia cristã é contrária a essa ideia do aproveite o dia, porque o amanhã está vindo, vai acabar tudo, né? Comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. A filosofia cristã é o contrário disso. É o contrário disso. É sobre a esperança da ressurreição em Cristo Jesus. É isso que é o motor que precisa nos mover. E se não é esse motor que está nos movendo, precisamos sim lidar com o nosso coração até que seja. Segunda coisa, primeiro, lembra que você é pó e cinza. Segundo, faça penitência. Penitência é igual a arrependimento. Fazer penitência é sobre fazer morrer os seus desejos carnais. Fazer penitência é demonstrar frutos dignos de arrependimento, como está lá em Mateus 3:8. Produzir frutos dignos de arrependimento. Práticas que mostrem que vocês estão realmente arrependidos. Como? Abstinências. É uma forma de você demonstrar que você está realmente arrependido. Deus, não está na hora da alegria, está na hora da tristeza. Alguns domingos atrás, uma amiga nossa do trabalho nos chamou para ir na casa dela fazer um churrasco. Mas aí um parente, um pouco distante da família, morreu, acidentado. Não era nem muito próximo dela, mas a família estava em luto. Então ela falou: olha, eu prefiro não fazer churrasco, porque não vai pegar bem eu fazer festa enquanto um parente nosso próximo morreu. Ela entendeu, ela tem a noção dessa coisa, entendeu? Não faz sentido você fazer churrasco agora, meu irmão. É por isso que a igreja, na tradição cristã, o povo abstém mesmo de churrasco, se abstém de cerveja ou de outras bebidas, porque a Bíblia diz isso, né? O vinho é a alegria do coração do homem. A gente bebe para se alegrar mesmo, e isso é bênção, isso é uma maravilha. Mas olha, nesse tempo Deus te convida a não beber mesmo. Deus te convida a fazer penitência. Não é hora de você ficar se alegrando, fazendo churrasco, porque é tempo de penitência. Está entendendo? A razão das coisas. Não faz sentido eu simplesmente praticar isso por praticar, é quaresma, posso comer isso ou aquilo. Não. Vá por esse, tenha isso dentro do seu coração. E aí você vai saber o que você vai oferecer a Deus, né? Fazer que abstinência de quê? Sei lá do que você gosta, irmão. Mas lembra disso. Nós estamos num tempo internacionalmente de arrependimento. A Igreja de Cristo hoje está se penitenciando, não no sentido de se bater, mas no sentido de se arrepender. Amém? Junta com seus irmãos e bora praticar isso juntos. Pratica a piedade, que são essas 3 disciplinas quaresmais que Jesus nos ensina, né? Oração, intensifica a sua oração nesse tempo. Jejum, faça jejum sempre. Quer ver? Faz um voto com Deus hoje. Deus, eu vou jejuar toda sexta-feira junto com a igreja. Inclusive faz parte da tradição cristã. As quartas e sextas recebem as sombras da quarta de cinzas e da sexta-feira da paixão. Então a tradição cristã costuma jejuar toda quarta e toda sexta.
Pô, irmão, virei anglicano para parar com esses negócios aí de jejum, oração. Pois é, agora você caiu no lugar errado então, porque aqui é o lugar de orar e de jejuar. Isso faz parte da nossa tradição cristã. Estou falando que você tem que fazer isso toda vez. Eu não jejuava na quarta-feira, agora estou perdido. Não, não é isso não. Mas é um tempo que coletivamente a igreja costuma fazer. Então vamos fazer junto. Que tal? Separa isso nesse tempo. Nós vamos falar sobre jejum, como fazer e tudo mais. Se você tiver com pressa de saber, volta lá, tem lá no nosso Spotify um sermão só sobre jejum para te ensinar a jejuar. Volta lá e assiste, ouve lá, depois eu vou mandar no grupo da igreja. Mas faz isso, cara. Deus quer falar com você nesse tempo. Doação. Começa a limpar seu guarda-roupa e começa a pensar nos seus gastos. Começa a parar de gastar com aquelas besteirinhas e começa a abençoar pessoas na rua. Para de pensar, será que vai gastar com droga? Não sei. O cara está precisando, abençoe. Para de ficar pensando sobre isso. Depois você resolve. É claro que isso é uma coisa muito óbvia, você já conhece o caso, não faça. Você está fazendo mal para a pessoa também. Tem que pensar isso. Mas abençoa quem precisa, quem você conhece. Começa a abençoar instituições que fazem esse tipo de coisa, né? Caridade e tudo mais. Intensifique essa prática. Até porque ela é a prática normal da igreja. Mas como a gente vai se acostumando a não fazê-lo, aquilo vira o normal, né? Então por isso que a gente se intensifica nesse tempo. Não, mas eu acho que é melhor fazer diferente. Bom, mas a igreja sempre fez assim. Vamos caminhar, vamos trilhar esse caminho de sabedoria. Amém? Glória a Deus. Bora orar?